Boa noite, namastê, bem-vindos ao encontro ao Satsang. Como sabem, nosso encontro ocorre todas as terças-feiras, às 22 horas. Ele é um encontro que já ocorre há bastante tempo e a finalidade desse encontro é proporcionar às pessoas que vêm recebendo a Diksha, não só estas, mas especialmente a estas, abordarem suas questões pessoais, seus temas, seus questionamentos, suas percepções e trazer para cá para que a gente possa aprofundar. A finalidade do encontro é aprofundar, esclarecer, abrir, facilitar, não complicar, facilitar, e permitir que a nossa caminhada com a energia Diksha se torne mais produtiva, mais bonita, mais fácil e, obviamente, que tudo aquilo que expande na nossa jornada pela vida beneficia não apenas a nós mesmos, como também a todos os demais com os quais a gente se relaciona. Com isso, o nosso crescimento pessoal vai afetar diretamente todo o meio ambiente humano, a natureza e todas as coisas com as quais estamos intrínseca e profundamente linkados, envolvidos e conectados. Nada do que acontece a qualquer um de nós fica sem surtir um movimento, né, nas demais situações que nos circundam. Então, tudo que a gente faz que nos ajuda, né, a estarmos mais felizes, mais saudáveis, mais tranquilos, vai afetar o mundo dentro do qual a gente se encontra. Da mesma forma, o contrário. Né? Todas as coisas. Todos nós, quando não estamos bem, afetamos tudo mais que se encontra em volta da gente. Então, todo esforço que a gente faz, ainda que egoisticamente, né? Muita gente acha que isso é egoísmo, né? Pensando em nosso próprio bem-estar, nosso próprio crescimento, vai inevitavelmente afetar o coletivo de uma forma bem importante. É dessa forma que a Diksha age, né? Sempre pensando em expandir aquilo que é oferecido para mais pessoas. Então, quando a gente se reúne num encontro como esse, a gente cria um movimento, uma onda, né, que afeta e pode afetar muita gente. Né? Essa é a segunda intenção. Né? A primeira é trabalhar no pessoal. A segunda é observar como isso cresce, como isso afeta a vida de mais gente. Né? E o planeta como um todo em última instância. Porque todos nós estamos absolutamente conectados, linkados, e o que acontece com um afeta o outro, o que acontece com o outro nos afeta. Então, quanto mais a gente puder cuidar da gente mesmo, né, para estarmos bem, mais a gente vai criar um mundo melhor para se viver. Então, hoje eu vou começar falando menos, outro dia eu falei demais, para dar mais tempo para vocês. E vou começar já respondendo uma pergunta que eu vi que foi postada aqui pela Patrícia, pouco antes da gente começar. Namastê, Patrícia. Japiaçu. Olá, Setu, feliz em estar aqui. Sendo a compulsão talvez definida como qualquer coisa externa, como algo que lançamos mão para nos completar, como a Awareness orienta os compulsivos? Gratidão. A Awareness não tem uma orientação nesse sentido diretamente. Né? A Awareness não dá orientações para essas coisas diretamente. O que a Awareness nos proporciona, e é o que eu vou colocar aqui para você, é a gente compreender o que é a compulsão. Né? Porque
quando a gente compreende as coisas, quando a gente compreende os processos, quando eles são vistos em última instância, né, cria-se uma condição ideal para que aquilo que estava oculto, atuando no nosso inconsciente, possa ser liberado. E a compulsão é um processo importante, porque é uma das qualidades da mente que mais nos causa problemas. A todas as pessoas, todos nós temos algum tipo de compulsão, né? E quanto mais estamos sujeitos aos processos mentais que nos acometem, mais a compulsão encontra o território para se sustentar e se manter. Então, para te responder a pergunta mais diretamente, para a gente para nos tornarmos menos compulsivos, temos que transcender, temos que ir além da mente, temos que encontrar níveis de consciência mais altos. Todas as nossas dificuldades sempre se encontram no nosso baixo nível de consciência, né? No momento que a gente começa a crescer, que o nosso nível de consciência aumenta, né, que crescemos, todos os processos que são parte do funcionamento natural da mente, a compulsão é um deles, deixam de nos acometer. Então, claro que dentro desse princípio, né, receber Diksha ajuda você a diminuir as dificuldades que você tem com qualquer compulsão. Compulsão é algo que nos domina, nós somos dominados por compulsões. Tudo aquilo que você não consegue deixar de fazer, que seja comer, né, que seja fumar, que seja trabalhar, né, que seja falar, tudo aquilo que você, por mais que você se esforce para que aquilo deixe de tá tão presente e você não consegue deixar de fazê-lo, é compulsão. Então, a compulsão ela tem essa característica, né? Ela é mais forte do que a gente. Mais forte porque é um processo mental dentro do qual e com o qual a gente não tem muito como lidar, né? A gente sabe, a pessoa quando decide, para quem já foi ou ainda é fumante, né? Por mais que saiba todo o mal que faz, ou o álcool, né, ou outros vícios do gênero, né, quando você se propõe conscientemente a deixar de fazer aquilo, ainda assim você tem não só as recaídas, como muitas vezes não consegue deixar de fazer. Então, compulsão, ela é uma qualidade da mente. A nossa mente, a mente humana, coletivamente, né, ninguém está fora dessa condição, ela tem algumas características, né, que são semelhantes a todos os seres humanos. Toda a mente é igual, mesmo porque ela não nos pertence, né? Estamos sob o jugo de uma mente coletiva que funciona dessa forma. Então, um dos aspectos da mente, se autopreservar, se sustentar, é manter os processos compulsivos. A mente ela é compulsiva. Toda mente é compulsiva. É da natureza dela, né? Assim como a mente, dependendo do tipo de alinhamento que a gente tem, pode ser uma mente mais construtiva ou uma mente mais destrutiva, né? Ela tem essas duas possibilidades. Essas duas possibilidades, vamos assim, elas se encontram dentro de um alinhamento dentro do qual nós nos colocamos. Então, alinhamento significa com o que você se alinha na vida, com que tipo de frequência de energia, com que tipo de estados de consciência, o que te move, com o que você está mais identificado no sentido do coração, né? Então, os alinhamentos, eles vão determinar que tipo de atitudes a gente acaba tendo na vida, né? Que tipo de escolhas a gente acaba fazendo. Se nós estamos ainda alinhados com uma energia mais baixa, né, uma energia inferior, a compulsão encontra ali toda uma forma, todo um meio ambiente propício a se manter. Se você começa a se mover, faz um esforço para crescer, né, para chegar a níveis de consciência mais elevados, por exemplo, por meio da recepção regular da energia Diksha, né, a compulsão
não vai se manter por muito tempo, porque ela pertence à mente. E quando você expande, você começa a viver além da mente, com a mente, mas a mente ela fica em segundo plano, ela não te domina mais, né? Com todos os seus processos de autossustentação, como é o caso da compulsão. Então, o que a Oneness nos orienta, nos facilita e nos disponibiliza é a mudança de estados de consciência. Esse é o brinco, é o tesouro que vem com a Diksha, né? E não só com a Diksha, mas também com os processos que são oferecidos, especialmente lá na Oneness University Índia, e também nos outros processos que são facilitados pelos trainers aqui no Brasil afora, né? E a Oneness Meditation, como a gente faz aqui depois do encontro, é também uma poderosa energia que ajuda aquele que está com dificuldade em lidar com suas compulsões, de encontrar uma liberação delas. A segunda coisa, ou terceira coisa, né, já mencionei duas, é a pessoa que se vê dominada por compulsões, seja lá qual for, né? Às vezes trabalhar uma compulsão, né? A pessoa não consegue, não ganhar dinheiro, não consegue produzir, não consegue ficar quieta, né? Além das compulsões físicas de todos os tipos, tem outros tipos de compulsão, né? E as sexuais, a coisa de falar sem parar, né? A impossibilidade de ficar aquietado consigo mesmo, né? São compulsões também, né? Então, quando você se vê sob o domínio de uma compulsão que é mais destrutiva, uma das formas também às quais você pode recorrer e que é muito eficiente, se você tiver como fazê-lo, é participar de um processo de câmaras sagradas, né? Onde você vai ter o espaço para buscar aquilo que você sozinha ou quem for não consegue sair, né? Você vai buscar ajuda, você vai recorrer a quem pode te ajudar. Tá bom? É isso aí, Patrícia. Obrigado. Oi, Rosana Salansky. O ensinamento de hoje. Ensinamento, gente, é porque as coisas que vêm lá da Oneness University, elas, alguns ensinamentos, como a gente chama, para quem não conhece, são postados diariamente em sites, no Facebook, e também em grupos que a gente tem de Telegram, que é um dos concorrentes do WhatsApp, para quem não conhece, onde essas frases são postadas para que a gente faça reflexões a respeito delas, né? Então a frase de hoje é essa que a Rosana está postando aqui. O ensinamento de hoje é: você encontra o que você percebe. E se eu posso falar alguma coisa a esse respeito? Dificilmente a gente não vai encontrar o que a gente percebe. Então o ensinamento ele aponta basicamente para a nossa capacidade ou incapacidade de perceber as coisas, né? É como um estado de cegueira, né? Que as coisas estão diante de você, porém você não as vê, porque você não é capaz de vê-las. No entanto, elas estão ali, você é que não as vê. Então, metaforicamente, né, é isso, né? Quanto mais tudo aquilo que você percebe está disponível para você. Quanto mais você percebe coisas, mesmo as que são mais sutis, mais elas estão disponíveis para você, porque você passa, isso é quântico, né? As coisas existem na medida que você as percebe. Então, quanto mais você as percebe, mais elas existem para você. E com elas você vai se relacionar. Portanto, você vai encontrar aquilo que você percebe. Parece uma coisa lógica, mas não é apenas lógico, né? Não é uma questão de lógica. É uma questão da gente se dar conta mesmo disso, né? A gente se relaciona tão somente com as coisas que a gente percebe. E muitas das coisas a gente não se relaciona porque não as percebemos, né? E muitas coisas, por conta disso, também projetamos, ou seja, atribuímos a um fato, a um evento, a uma pessoa, a imagens que foram criadas, uma série de coisas que às vezes nem mesmo existem, né? A gente olha para a pessoa e fala assim: não, essa pessoa é muito isso, 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 né? Muito aquilo, 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 né? Quase sempre
que a gente comenta algo a respeito de alguém, inevitavelmente é negativo. Raramente a gente fala alguma coisa boa de alguém, né? Nós tendemos a falar coisas negativas porque isso nos dá enfim, um certo conforto, a gente se sente melhor, se sente superior, né? Se sente diferente. E a nossa tendência é observar algo e, a partir daquilo que a gente observa, se relacionar com aquilo da forma como a gente percebe. Essa dinâmica toda, né, é como a gente vive, é como a gente vive. Né? Ela é um contínuo processo de projeção. Poucos, raros, são os momentos ou as pessoas que conseguem, de fato, se encontrar vivendo em realidade, sem atribuir a nada ou a coisa alguma nenhum tipo de comentário adicional, nenhum tipo de valor adicional. O que é, e você se relaciona com o que é, e pronto. Né? Logo você vai, na medida que isso vai se tornando mais presente na sua vida, você vai se relacionar e vai encontrar coisas cada vez maiores, porque as manifestações da natureza, elas são infinitas, são infinitas. Então, quanto mais nós pudermos estarmos em presença, no presente, fora da mente, né, vamos estar nos relacionando por conta das coisas com as quais a gente está percebendo. Né? As nossas relações dependem das nossas percepções. Uma coisa leva a outra. Se nós temos relações muitas vezes muito difíceis com coisas e pessoas e com a gente mesmo, também significa, em última instância, que nós sabemos pouco de nós mesmos, né? Nos percebemos pouco, estamos em pouco ou num contato ainda muito limitado com a gente mesmo também. Todo o trabalho de autoconhecimento, todo o trabalho de reconhecimento, né? de descoberta do que somos, de como somos, de quem somos, vai fazer com que a gente perceba coisas que a gente não percebia antes. E no momento que isso se manifesta, ou vai se manifestando gradualmente, nem sempre é uma coisa que vem de uma hora para outra, né? O que a gente vai encontrar diante da gente também muda. Né? Eu tenho algumas experiências até como fotógrafo, eu trabalhei muitos anos com fotografia, né? Fotógrafo profissional, de estúdio, de publicitário, e eu desenvolvi, com alguns mestres que eu tive na arte de fotografar, a capacidade de enxergar coisas que eu não via, porque é um trabalho extremamente minucioso, muito detalhado, muito detalhado, e tem que ser perfeito, não pode ter falhas, né? Em inúmeros aspectos de uma imagem. Então, você aprende, você desenvolve o olhar. Né? Eu não trabalho com fotografia há mais de 20 anos, no entanto, o olhar permanece. Né? Dificilmente alguma coisa não é vista por mim. Né? Eu estou caminhando na rua, estou vendo um monte de coisa. Né? Um monte de coisa. Né? Às vezes eu lamento não estar com a câmera pendurada. Hoje com o celular fica mais fácil, né, para documentar. Mas eu vejo coisas que ninguém está olhando, ninguém está percebendo. Está caminhando do meu lado, não está vendo nada. Né? E é porque eu desenvolvi este olhar, né, esta vontade de ver coisas, né, profissionalmente, mas que também faz parte do meu jeito de curtir a vida, né, de observar, de sentar sempre próximo às janelas, onde eu posso observar a paisagem, as pessoas, o movimento das coisas. É um hábito, né, é um hábito que eu mantenho, né, de estar olhando não só para fora, para dentro também. Então, percepção é uma coisa, sim, é a chave para que a gente cresça. Né? E é também o resultado de um esforço de trabalho, porque a Diksha, o que ela vai fazer com você quando você já recebeu pelo menos mais de uma vez a Diksha, né? Ela vai alterar a maneira como o seu cérebro trabalha e como você, consequentemente, vai perceber coisas que você não percebia antes. Né? Vai ter uma abertura do nosso sexto chakra, do Agni, né? Que é responsável por essa visão que vai além do nosso olhar, dos olhos físicos, né? Capacidade de ver coisas, de perceber coisas. Então, no momento que a gente percebe outras coisas, mais coisas, a gente vai encontrá-las também com mais facilidade. Né? Essa é a forma como eu compreendo esse ensinamento que foi colocado hoje. Tá bom? Oi, Taza.
Setu, eu mesmo não tenho problemas, mas me envolvo com pessoas que têm problemas graves. E isso me encrenca muito. Taça. Às vezes você não tem problemas iguais aos das pessoas com as quais você está envolvido, né? Mas, com certeza que você tem sim uma série de problemas, né? Então, nem que seja, por exemplo, vamos ver se isso esclarece para você. Quando você não encontra meios de lidar com seus próprios problemas, que são absolutamente, completamente diferentes dos problemas das outras pessoas. Elas têm problema A, você tem problema B e C. Mas o fato de alguém estar diante de uma situação com a qual ela não sabe lidar, que possa estar levando ela a estados, né, de desespero, de ansiedade, de depressão, o que for, né, vai fazer com que você revisite também dentro de si as dificuldades em lidar com outros problemas, não são os mesmos, que você também tem. Porque ninguém está isento de problemas, nem mesmo você, né? Todos nós temos algum tipo de problema. Agora, o que a gente está chamando de problema não é subjetivo, né? Problemas são, para colocar de uma forma bem simples, né, são situações desafiantes. É isso que a gente chama de problema, né? Problema é o que a natureza te disponibiliza para que você, ao lidar com uma... Né, são situações que a natureza divina te disponibiliza para que você, ao lidar com elas, seja criativo e se libere também de outras dificuldades que você encontra, né? Até mesmo padrões energéticos negativos com os quais você convive há muito tempo. Então, nós estamos todos num planeta Terra e as coisas aqui no planeta Terra funcionam assim, desde o dia que você nasce ou até mesmo quando você ainda é gestado pela sua mãe, né? Até ali você já, muitas vezes, já vai se deparar com situações desafiantes, né? Mesmo durante a sua gestação. Então, o que a gente chama de problema, da forma como muitas pessoas expressam, é um processo mental, né? Que vai criando um labirinto de pensamentos com os quais as pessoas não sabem lidar e do qual as pessoas muitas vezes não sabem sair. Mas uma coisa é a situação desafiadora, outra coisa é a mente trabalhando para solucionar aquela situação sem consegui-lo. Aí isso é o que a gente chama de problema. Ou seja, a situação não é o problema. O problema ele é criado quando a sua mente tenta lidar com uma situação desafiadora. A situação desafiadora, eu tenho certeza que você as tem, né? Seja lá qual for, seja qual for o tamanho do desafio que a vida dá a você. Talvez não sejam os mesmos desafios que vai dar a um outro membro até da sua família, né, ou ao seu melhor amigo. Mas todos nós vivemos e convivemos com as situações desafiantes durante todos os nossos dias, né? É assim que a vida se processa aqui, né? A gente encarna nesse planeta não é para ficar balançando na rede, né? A gente encarna aqui para sair daqui melhor do que quando a gente chegou, para a gente crescer. Então, as situações desafiantes, elas só são possíveis serem vivenciadas uma vez que a gente tem um corpo e que habite este planeta e vá lidando com tudo o que se passa em volta, né? Isso é uma bênção, né? Os desafios, se a gente não tiver desafio, se não tiver uma fricção, se não tivermos as situações desafiantes, a gente não cresce, a gente regride. Qualquer coisa na natureza exige o lidar com o desafio, né? Você talvez se lembre de uma carta do tarô que fala sobre isso, um tarô do Osho, né? Onde é dado, onde um fazendeiro, se me lembro da história, né? Faz tempo que eu não olho para ela. Um fazendeiro, ele reclama com Deus, né? Ele reclama com Deus e diz: olha, Deus, do jeito que você está gerenciando aqui esse negócio aqui na Terra, não está dando certo, né? Porque as pessoas continuam com fome e não está funcionando o teu sistema aí de meteorológico, né? Vamos fazer o seguinte: você me dá um ano e eu vou decidir
quanto sol vai ter, quanto vento vai ter, quanta chuva vai ter. E aí, daqui a um ano, vamos ver se eu consigo ou não sanar a fome de todos os seres humanos que habitam aqui a Terra, né? E Deus falou, tá legal, tá na sua mão, né? Você decida então como você quer fazer. Então, durante um ano, o fazendeiro, quando precisava preparar a terra, né, tinha lá tudo que precisava, quando precisava de um pouco mais de chuva, chovia, quando precisava de uma sombrinha, tinha sombrinha, quando precisava de um vento, tinha um vento fraco para não, né, não causar muitos problemas, quando precisava de sol, tinha sol, tudo na medida certinha. O que aconteceu? Depois de um ano, de fato, os campos de trigo tomaram conta, né? Era um trigo lindo, lindo, né? O trigo dourado tomou conta, assim, produziu-se muito trigo, né? Só que na hora de se fazer a colheita desse trigo, de se tirar sementes dentro da, acho que é espiga que chama, né? Estava vazio, não tinha nada ali dentro, né? E aí o fazendeiro, ele ficou desesperado, falou assim, como, né? Como, né? Como é que foi acontecer uma plantação maravilhosa como essa, o clima perfeito, tudo perfeito, no entanto não tem substância, não tem trigo, não tem as sementinhas de trigo dentro da planta, né? E isso ocorreu porque o trigo não teve que lidar com nenhuma dificuldade, ele não teve que lidar com nenhum desafio, né? Então ele gerou uma coisa ali que não tinha substância, não tinha, né, não tinha essência, não tinha vida. Então a nossa natureza, ela precisa dos desafios, né? E a gente, não é que a gente se identifica com os desafios dos outros e fica encrencado, né? Então, o que está ocorrendo aí, Taza, é uma outra coisa, né? Que pode ser vista. Por que que você se envolve com pessoas que têm... Por que você se envolve? Porque você tem algo a ver com elas, né? Você talvez esteja com dificuldades, né, de solucionar situações pessoais, e ao você encontrar outros espelhos, né, porque os nossos relacionamentos sempre são espelhos, parece que você se encrenca. Não, você não se encrenca, você já está encrencado, né? A pessoa só vem trazer os teus assuntos para você. A gente não pode sempre abordar situações da mesma forma, né? Toda pessoa que chega para você com a condição que ela tiver, com a dificuldade que ela tiver, ela está te trazendo os teus próprios temas. Não são temas dela. Nada é do outro, Taza. Nada, nada do que acontece com uma pessoa é dela. Tudo, 100%, não é 99%, não. 100% que está acontecendo com a pessoa que chega para você, ou que você vai a ela por algum tipo de atração, é teu. É sempre seu. Mesmo as coisas mais, né, que você gostaria de evitar, são tuas. E as belas também, é claro. Mas as belas a gente não precisa se preocupar, né? Então, isso não sou eu que estou falando, né? Isso é um ensinamento de todos os mestres, falam isso de formas diferentes, né? Isso é observável, né? No momento em que você se libera de uma situação interna, que você de fato não tem mais nenhum problema, desafio, essas pessoas também vão desaparecer da sua frente. Elas só vêm para te trazer os seus assuntos. No momento que você está liberado dos seus assuntos, ou você se encontra numa condição boa de ajudar o outro, porque você passou por aquilo e sabe como sair de uma situação, ou simplesmente esse tipo de situação desaparece por completo da sua frente, né? Essa é a experiência que eu tenho. Tá bom, Tassi? Oi, Josi. Como a Diksha pode me ajudar na bipolaridade? Gratidão. A Diksha vai poder te ajudar fazendo com que os extremos da sua bipolaridade deixem de ser tão extremados, né? A bipolaridade é uma condição que requer uma certa paciência de quem vive com ela, de quem convive com a pessoa que é bipolar, né? Então, a Diksha, ela vai fazer com que você seja, digamos assim, menos, se identifique menos com as situações
que acentuam a sua bipolaridade, né? Vamos colocar de uma outra forma, né? Todos nós, Josi, todos nós caminhamos vida fora com o que a gente chama de cargas. Cargas são situações que não foram experienciadas na sua inteireza. São coisas que foram vividas de uma forma incompleta, especialmente na nossa primeira infância. E a gente talvez não saiba ou não se dê conta disso, mas tudo aquilo que foi vivenciado de uma forma incompleta, que você não pôde experienciar por inteiro, se armazena dentro de você e você responde a isso durante a vida fora, né? Você, como adulta, continua reagindo a coisas que você não engoliu quando você tinha 2, 3 anos de idade, né? Então, tudo aquilo que encontra uma resolução, uma liberação, especialmente esse tipo de cargas que eu estou mencionando, né? Porque elas são cumulativas e elas continuam acontecendo, né? Você talvez não experiencie mais as mesmas cargas, mas você reage a elas hoje como adulta. Você vai criando novas cargas em cada relacionamento seu conflituoso, em cada encrenca, em cada briga, em cada discussão, em cada mágoa que você cria, em cada mágoa que você sofre, né? Cargas vão se acumulando dentro de você. E essas cargas, numa dificuldade que você tem de equilibrá-las, né? Elas vão tomando conta de você de uma forma extremada, né? Então, a bipolaridade, eu não sou nem psicólogo nem psiquiatra para te explicar ou para saber exatamente a definição do que é bipolaridade, mas eu já convivi e bastante com pessoas que têm bipolaridade, né? E é difícil para a pessoa porque ela percebe que ela de uma forma mais extremada do que a maioria das pessoas, que todos nós temos um pouco isso, né? Ela visita humores muito diferentes repentinamente, sem saber muito bem o que foi que levou ela a estar ótima e depois estar péssima de uma hora para outra, a troco de nada, né? Então, eu acredito que haja um gatilho, né? Que o gatilho são essas cargas que eu estou mencionando. No momento em que você começa a receber Diksha e que você comece a se desenvolver e a crescer e se encaminhar para um estado de liberação, de despertar, que inevitavelmente vai fazer com que inúmeras cargas sejam dissolvidas e liberadas, ainda que você tenha momentos, né, de instabilidade com seus humores, as cargas não vão ser tão antagônicas, né? Desculpa, os estados não vão ser tão antagônicos porque não vai ter mais cargas que vão acionar isso. Isso eu já testemunhei acontecer também com mais de uma pessoa, né? Porque aquilo que te leva a ser, digamos, explosiva, agressiva ou entrar em depressão, né, deixa de existir. Você deixa de ter os motivos para entrar em estados ruins, né? Então, com certeza a Diksha vai te ajudar nisso, viu? Desde que você receba com uma certa regularidade, né? Tipo a cada 7 dias, né? Uma vez por semana, e que você se mantenha recebendo, mesmo quando as coisas pareçam não estar surtindo efeito, né? E como eu comentei também aqui acho que foi com a Patrícia, né? Se você puder buscar, assim como no caso da compulsão, né? Você puder buscar se submeter ou visitar e passar por um processo com as câmaras sagradas na cidade próxima ou na sua mesma, no seu onde você vive, isso vai te ajudar também. Aí você vai pedir para que uma condição dentro da qual você se encontra, com a qual você não sabe lidar, não consegue lidar, que isso possa ser curado dentro de você, né? Porque é um processo também que envolve outros aspectos do funcionamento do cérebro, né? E é um processo químico também, por isso que muitas coisas só são
cuidadas por meio de medicamentos, né? E busque um bom médico, né? Busque um bom médico, confia nele e faz o que ele está te falando, né? A Diksha não substitui tratamentos médicos de nenhum tipo. Ninguém que está recebendo Diksha deve procurar Diksha como uma forma de se liberar de um medicamento que toma, seja lá o medicamento que for, né? Jamais deixe de seguir a orientação médica. Se um dia você perceber que você não precisa mais do remédio, peça para o seu médico te dar alta. Não decida isso por conta própria, né? Se você toma alguma coisa para lidar com uma condição psicológica, né, que te afeta, continua tomando. Continua tomando, né? Vai recebendo Diksha, continua tomando remédio. E, pelo acompanhamento médico, você pede para que isso, no momento que você sentir que é desnecessário, que você seja liberado, ainda que seja gradualmente de uma medicação, ou que alguém tire mesmo de fato, de uma vez por toda, alguma coisa que você está precisando tomar para poder manter um certo equilíbrio e poder viver em equilíbrio. Tá bom? Oi, Maria Paula. Essa Diksha pelos olhos que vocês transmitem pela internet tem a mesma força da Diksha que é dada pelas mãos pessoalmente? Tem sim, Maria Paula. Na verdade, ela é mais forte. Tá bom? Ela é mais forte. Existem hoje disponíveis muitas formas da gente receber Diksha. A Diksha pelas mãos é a mais antiga, né? Quando eu fui iniciado como comunador de Diksha, já fazem 10 anos, só havia essa forma. A gente só transmitia a Diksha encostando mesmo a mão diretamente na cabeça da pessoa, tocando, né? Depois, em 2013, a gente também já não toca mais. A gente evita ou não toca mesmo. A gente mantém as mãos a uma certa distância, né? Desde janeiro de 2013. A Oneness Meditation, ela surgiu em 2012 e ela só é transmitida por pessoas que foram devidamente iniciadas para fazê-lo. É um número pequeno. Nós somos em 8 na América Latina que o fazem, né? Temos 4 brasileiros, o Bascar, que vive em Alto Paraíso de Goiás, e Alessandra Giordano, que vive aqui em São Paulo, a Narayane, que também vive aqui em São Paulo, e eu, que também vivo aqui em São Paulo. Nós 4 somos os 4 brasileiros. Temos 2 pessoas no Uruguai, a Solange Gerona e a Ramona, e temos mais uma pessoa no Equador, que é a Rossi. Temos uma pessoa ainda na Argentina, que é a Marita. Somos só nós que fazemos esse tipo de transmissão de Diksha, né? Cada um de nós é um pouco diferente, mas todos nós fomos e somos continuamente preparados para transmitir essa energia. O que muda da Diksha de uma Oneness Meditation para uma Diksha das mãos são várias coisas, né? Primeiro, e talvez o mais significativo, é que a Oneness Meditation não transmite só a Diksha, ela também passa àquele que está recebendo o estado de presença do meditador, tanto presencialmente quanto por meio da internet. Pela internet, somos só 3 que fazemos esse tipo de transmissão de Diksha aqui na América Latina, né? A Solange Gerona, lá no Uruguai, de vez em quando ela faz, porque ela também não tem mais muito tempo, é uma médica, trabalha cedinho, em hospital. A Narayane, que faz isso com bastante regularidade, desde 2012, e eu também, faço uma vez por semana. E aqui às terças-feiras, como eu vou fazer hoje. Essa Oneness Meditation, ela também é transmitida em eventos, né? Então, todos nós viajamos aí Brasil afora, e mundo afora. Eu já fiz esse tipo de transmissão de Diksha fora do Brasil também. Todos nós, né, viajamos bastante, América Latina, Estados Unidos, Europa, sempre para oferecer para as pessoas essa Diksha pelos olhos, como você chamou. Mas ela não é apenas uma Diksha pelos olhos, ela é mais do que isso. É uma Oneness Meditation. E presencial é mais forte. A Oneness Meditation em presença é muito forte. Eu estou planejando fazer aqui em São Paulo no final desse mês de outubro, né?
e tenho já mais uma outra marcada no dia 14, uma cidade do interior de São Paulo aqui, em Bragança Paulista, e no dia 15. Narayane está viajando, está fazendo uma One Meditation também hoje, amanhã no Rio de Janeiro, não sei aonde, e a gente vai fazendo. O Bascar também está viajando, acho que está na Argentina fazendo a mesma coisa, a Alessandra vai fazer não sei aonde. Nós continuamente viajamos aos lugares desde que sejamos convidados. Precisa ser convidado, não é a gente que decide ir, não. Né? E qualquer um pode nos convidar para fazê-lo. E aí você tem uma experiência pessoal e ao vivo da Diksha pelos olhos. Você vai ver a diferença, né, do que é receber a Diksha pelas mãos, do que é receber uma Diksha numa One Meditation. Aqui em São Paulo eu ofereço sessões regulares de Diksha, todas as segundas-feiras, às 7h30, num espaço que eu tenho aqui, né, que eu coloco especialmente para isso, e a Diksha que é dada, inclusive por mim, é apenas pelas mãos. Eu não dou a One Meditation nessas sessões regulares de Diksha. Né? E nós recebemos aí uma terceira forma de Diksha, que não é pessoal, é através do acesso da energia que provém de uma imagem, como por exemplo a do orbe dourado. Né? E também temos doadores de Diksha do orbe dourado, que transmitem a Diksha anonimamente por um estado de amor incondicional e de alegria incondicional quando ele se manifesta. Né? Então também temos doadores de Diksha do orbe dourado. E assim vai. Né? Existem várias formas de receber Diksha e cada uma delas é diferente. Né? Cada uma delas tem uma particularidade, mexe com você de uma maneira, te leva mais facilmente também a um estado ou ao outro. Todas as Dikshas são fortes. Às vezes é bom receber uma de um jeito, às vezes é bom estar recebendo de outro jeito. Nada impede você de estar recebendo vários tipos de Diksha no mesmo dia, né? Ou várias vezes. Então, você vai experimentando o que funciona melhor para você. Tá bom? O Elizabeth Vicente Lima. Podemos receber a Diksha várias vezes ao dia via online? Podemos. Pode sim. Viu? Existe uma agenda. Ela é mais facilmente encontrada no Facebook. Eu não sei se tem mais gente que está organizando isso. Sempre teve. Mesmo nos grupos do Google e no site do Oneness Brasil, eu acho que essa agenda ela é publicada. Então, nós somos por volta de 100 e poucos meditadores espalhados aí no mundo. E alguns, como eu já disse, né, no caso aqui de brasileiros, de sul-americanos, somos só 3, que fazemos a Oneness Meditation online, num horário que é conveniente para nós aqui no Brasil. Né? A minha aqui é meio tarde, né, 11h15 até 15 para meia-noite. Mas, por exemplo, hoje à tarde teve uma sueca, que se chama Annette Karlström. Eu tentei até ver hoje o horário dela. Ela publica o horário da China, o horário da Suécia, de onde ela se encontra, o horário da Índia, e não põe horário sul-americano. Mas eu acho que bate mais ou menos, eu fui olhar, tipo 3, 4 horas da tarde. Né? Ela conduz uma meditação e faz uma Oneness Meditation. Então existe uma agenda. Né? Essa agenda é publicada especialmente no Facebook, numa página que se chama Oneness Meditation. Ali todos nós, né, a minha já está publicada, que eu vou fazer daqui a pouco, publicamos os nossos eventos de Oneness Meditation ali. E se você quiser receber uma atrás da outra, não tem contraindicação. Né? Tem gente que faz isso. Tem gente que participa de uma ON e já vai para outra, dá um tempo e já vai para outra. Quando você vê a pessoa, ela está seguindo aí, em várias salas, as ONs estão ocorrendo e ela está participando de tudo o que pode, né? Porque tem o tempo para isso e tem a necessidade disso também. Não é preciso participar de tantas ONs, né? Mas às vezes, dependendo do que você está passando, é interessante você receber, por exemplo, 2 por dia, né? Ou mais, 3, né? Dependendo do meditador que está ali, da sua empatia com ele, e não tem contraindicação. Pode sim participar de quantas ONs você quiser. Né? Todo mundo
Você só tem a se beneficiar com isso. No momento que você sentir que não é mais necessário, você pode diminuir, né? caso esteja demais. Né? Mas Diksha não tem contraindicação. Né? Nos cursos de Diksha, no começo, quando a gente dava os cursos aqui, a gente orientava, mesmo nas sessões de Diksha, as pessoas, que nem eram muitas, que recebessem tipo 5 Dikshas. Né? Sempre procurando receber um número ímpar. Se você está numa sessão de Diksha que tem muitos doadores de Diksha, você pode receber 5 e não precisa mais do que isso. Né? Não precisa receber 35 Dikshas. Né? Mas eu tenho comigo aqui nas minhas sessões de Diksha uma média de 20 doadores de Diksha, ou mais. Né? E eu não imponho limites. Né? Se você quiser receber Diksha de todos eles, dos 20, né? se isso estiver te causando um estado bom, se está bom para você, receba. Não é preciso receber tanto. Então a orientação que eu dava antigamente era, hoje não dou mais, porque não dá tempo. Né? Receba quantas dicas você quiser, no momento que você sentir que está bom para você, que é suficiente, né? E você sinalize de alguma forma que você não quer mais. Porque às vezes tem mais doador de Diksha num espaço do que gente para receber. Pode acontecer. Né? Já passei por isso. Né? Especialmente depois de cursos que a gente faz uma iniciação e forma, digamos, 25 doadores de Diksha no curso, aí no dia seguinte todos querem participar de uma sessão e tem 30 pessoas ali, incluindo elas mesmas. Né? Não tem tanta gente para receber Diksha de todo mundo. Né? Então, mas não tem contraindicação. Né? Receba quantas Dikshas você quiser, enquanto você sentir que isso está te fazendo bem. No momento que você sentir que não está legal, que não precisa, que é demais, que não tem necessidade, que uma vez só você já está suficientemente sensível e aberta para ser mexida pela energia que você acabou de receber. Porque a gente hoje começou falando aqui de compulsão, tem isso, né? Às vezes a mente ela pega qualquer coisa que possa servir à compulsão. Né? Então a pessoa não para de fazer o que quer que seja, inclusive receber Diksha, desnecessariamente. Né? Não é porque ela está recebendo energia, mas é porque ela já está numa atitude com relação à energia que não é mais uma interação saudável. Né? A gente, quando está dentro de um comportamento compulsivo, a gente tende a repetir coisas muitas vezes. Né? E às vezes não é necessário, às vezes nem mesmo é benéfico. Mas, fecha parênteses, a energia por si mesma, ela não vai prejudicar você em nada. Receba quantas ons ou quantas dikshas você sentir vontade sempre. Tá bom? Lembrando que a diksha é uma interferência divina na sua vida, né? No seu sistema, na sua consciência, e também vai atuar na forma como o seu cérebro trabalha. Então, equilíbrio é importante. Elaine Melges. E o que dizer para os doadores que ficam sentados e não doam? Os doadores de Diksha que não querem dar Diksha, que ficam só recebendo Diksha, estão desperdiçando uma oportunidade. Então, existem muitos motivos que fazem com que uma pessoa não queira participar de uma sessão de Diksha, sendo ela doadora de Diksha. Um é porque a pessoa não está bem. Né? Não está bem e tá claro para ela que ela quer, nesse dia em especial, ficar recebendo Diksha das pessoas e se mantendo, se abstendo da doação de Diksha. Né? É uma escolha que todo mundo é livre para fazer. Ninguém é obrigado a dar Diksha. Né? Então, se você preferir num certo dia não dar Diksha, mas só quietinho recebendo, tá ótimo, tá ótimo. Né? Segundo, às vezes você não está num bom estado, né? Você está num estado de conflito muito forte internamente. Você de fato não está em condições de dar Diksha para as outras pessoas, porque você está se debatendo internamente com um monte de negatividade e você não está bem. Né? Não é que você está precisando receber, você não está bem para dar. Né? Você está
digamos assim, num estado mais negativo, que é bastante comum também. Então, nesse momento, por respeito à energia divina que você está canalizando, você não vai dar Diksha, né? Você se mantém sentado. Isso é uma responsabilidade que a gente tem que ter com relação à energia. Outras pessoas acham, eu tenho visto isso, né, que mesmo depois de terem sido iniciadas como doadoras de Diksha, que elas não estão preparadas, né? Elas se julgam impossibilitadas, porque ainda não são, digamos, né, se acham que deveriam estar mais iluminadas, que tem que estar, né, num estado de consciência mais elevado para dar Diksha. Essas pessoas estão cometendo um equívoco muito grande, porque a única maneira de você acessar um outro estado de consciência é justamente se tornando o canal dessa energia. A Diksha ela trabalha em você para que você se torne um canal melhor. Então, se você foi iniciado e acha que você não está pronto para dar Diksha, você está cometendo um forte equívoco, né? Você está se colocando acima daquele que iniciou você, da própria energia que iniciou você como doador de Diksha. Então, isso eu vejo como sendo um jogo do ego, né, bastante sutil, mas inútil, né? Porque você achar que você não está pronto para transmitir Diksha é como se você estivesse acima de Deus, que iniciou você como doador de Diksha, dizendo para ele, olha, eu sei melhor do que você se eu posso ou não fazer algo, né? E eu não me vejo em condições de fazer. Isso é prepotência e é uma arrogância enorme e desnecessária, né? Porque, além do que, você deixa de ser trabalhado pela energia para a qual você foi iniciado como doador. Todo doador de Diksha, para que ele possa dar Diksha para as outras pessoas, ele a recebe, né? A própria energia vai trabalhar você para que você se torne um canal mais eficiente, mais aberto, mais fluido, mais limpo, né? Que a presença possa fluir melhor, logo você naturalmente vai curar os estados de conflito que te acometem, eles serão curados também, né? E isso vai tornar você um canal cada vez melhor e mais eficiente para o fluir da energia. Então, aquele que foi iniciado e acha que não deve dar Diksha está cometendo um equívoco muito grande. É um privilégio ser doador de Diksha, né? É um privilégio você poder ter né, a oportunidade de ser iniciado como doador para trabalhar junto, né, com essa manifestação maravilhosa e poder ajudar pessoas. Poder ajudar pessoas com alguma coisa que você está acessando é o maior presente que alguém pode se dar, né? Primeiro porque ela chegou num ponto na vida dela em que esta possibilidade de se tornar doador de Diksha se tornou real e concreta para ela. Então, não é todo mundo, né? Se formos olhar a humanidade, os 7 bilhões de habitantes, quantos têm a oportunidade destes 7 bilhões de fato se tornarem doadores de Diksha e crescerem com essa energia e mais ainda, de passá-la adiante, né? São poucos. E se você é um deles, que desperdício, né? Que desperdício. Desperdício de oportunidade. Porque muitos de nós vieram a este planeta para fazer isso, né? Eu sinto assim, né? Vim aqui para fazer isso. Podia ter feito outras coisas, eu vim aqui para fazer isso. Então, me considero muito privilegiado de poder fazer o que eu faço, né? É um privilégio, é um privilégio. Eu tenho o maior respeito, maior gratidão por poder fazer as coisas que eu faço, né? Porque eu sinto que eu vim para isso, vim para me trabalhar e ajudar outras pessoas a crescerem junto comigo, né? E é isso que eu venho fazendo já há muitos anos, né? Então é um privilégio. Só falta agora eu achar que não, né? Que não é isso. Tem gente que acha, né? Então eu vejo nisso uma certa ingratidão também, né? Uma certa arrogância, uma certa prepotência. E uma falsa humildade, né? Não, eu não estou pronto para me tornar, para ser. Quem está decidindo isso, quem decidiu isso não foi a própria pessoa, né?
Então essa relação com a energia é uma relação de amor, né? De amor, que se constrói, que se aprofunda, que, que né, só tem coisa boa, só tem coisa boa, é uma energia de cura, né? E quanto mais você se envolve com ela, quanto mais você se torna canal, né, mais o mundo muda em volta de você, como eu já comecei falando aqui hoje, né? Nosso propósito mais bonito é poder mudar onde a gente vive, né? Materialmente, claro, mas também energeticamente, né? Que a gente possa conviver entre pessoas mais felizes e construir relações humanas mais felizes, construir um novo coletivo isento de tanta negatividade, né? Que a gente possa coletivamente se alinhar com níveis mais altos de consciência, de amor, de alegria, de sabedoria. Então tudo isso faz parte do estado de unidade para o qual a gente está se movendo com a Diksha, né? A Diksha, para quem não sabe, é chamada de bênção da unidade, né? Bênção da unidade, é uma bênção, é uma interferência direta de energia divina na sua consciência e na daquele que vai recebê-la. Então, que bênção é essa? Não é uma bênção qualquer, não é uma bênção para você se curar porque, né, você perdeu alguém que você amava. Não, né? É uma bênção para você reencontrar o que é chamado de estado de unidade, que é o estado, né, podemos chamá-lo semelhantemente, é um estado de iluminação, é um estado de um com Deus, um com a natureza, um com a consciência. Então, não é pouca coisa, né? Talvez seja o encaminhamento mais importante da nossa existência, não só aqui na Terra, né? Como seres, né? Então, ser portador dessa energia e poder doá-la para mais pessoas é algo karmicamente sanador de todo o sofrimento que às vezes toda a sua família carrega, né? Todos nós expressamos também o karma de família, as coisas difíceis que a gente vive, não é só por causa da gente como indivíduo, né? Nós também carregamos uma história como família, carregamos uma história como comunidade, carregamos uma história como país. Então, para que as coisas mudem, a gente tem que liberar muito karma, né? Tem que construir uma outra esfera de consciência. A gente é parte disso, né? A gente é célulazinha, mas a gente é parte desse todo. Então, tudo aquilo que é curado, todos aqueles que a gente ajuda a se curar também, vão proporcionar a oportunidade de que algo melhor do que a gente tem hoje venha a existir. E a Diksha tem uma forte atuação nisso. Somos milhões de doadores de Diksha já, milhões, não é milhares não, é milhões. E milhões também já de doadores de Diksha que se encontram despertos. E esse é o grande milagre desse tempo que a gente vive. Oi, Bianca, querer sair de um padrão negativo e o ambiente não querer gera um desgaste, para mim pelo menos. É verdade. Então, Bianca, você é doadora de Diksha. Eu não sei onde você está vivendo hoje, né? Mas se você não estiver aí no sul, né? onde eu imagino que você se encontre, você tem que buscar a luz dentro de você sempre, né? Você tem que ir na fonte, buscar nas fontes. Fontes existem, né? Sempre estão disponíveis. E se não é uma fonte que está disponível fisicamente, né, na casa de alguém, no lugar, tal, você constrói seu altar e vai buscando a sua luz, né? Porque se você está num lugar que tem muito conflito em volta, você também não está ali à toa, né? Se você é uma doadora de Diksha e que busca e precisa estar conectada e está num lugar que tem conflito, você está ali por uma razão. Você está ali com um propósito também.
não só de ajudar a si mesmo, mas de ajudar aqueles que estão em volta de você. Então, a gente tem que lembrar que é mais fácil a gente se sentir vítima do ambiente, né, do meio. E eu lembro que nós não somos, né? Nós somos agentes de transformação. Todo mundo que está aqui nesse encontro, sendo ou não doador de Diksha, é agente de transformação. E a gente está aqui para isso, né? Então, queridos, vou encerrar o encontro aqui, passei um pouquinho da hora, vou me preparar para a Oneness Meditation, vocês se preparem também, e a gente se encontra dentro de 10 minutos, quando eu reabrir a sala novamente. Namastê, gratidão pelas perguntas, até daqui a pouquinho.